Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre esse guia de avaliadores. É um guia que foi produzido pela Organização Pan-Americana da Saúde para que a gente possa avaliar o quanto as organizações ou os hospitais, né, estão preparados para uma situação de desastre. A gente acabou de ver aí a pandemia, que é um desastre por fenômeno biológico, e eu quero aproveitar essa questão dessa tragédia que aconteceu em São Sebastião, né? É o tipo de tragédia que acontece no nosso país, né? Já tivemos no Rio de Janeiro, já tivemos em vários locais aqui do Brasil, né? E aí eu achei oportuno aproveitar essa onda da mídia para falar sobre o Índice de Segurança Hospitalar, que é um documento que nós devemos usar ele assim sistematicamente. Eu sempre falo do diagnóstico, né? Todo mundo, o médico faz o diagnóstico, o enfermeiro tem o diagnóstico de enfermagem, os fisioterapeutas e nós da área de engenharia clínica precisamos também de aprender a fazer diagnóstico do hospital, né? Eu sei que alguns gostam de equipamentos, outros gostam de um ambiente, outros gostam do hospital inteiro, como é o meu caso. Então, eu vou falar para vocês, né, sobre esse índice de segurança hospitalar, mais focado nessa questão do que aconteceu lá em São Sebastião, que é o deslizamento, que principalmente, né, o deslocamento de massas úmidas, né, que é tecnicamente assim que é tratado no manual. Bom, mas antes de começar, eu quero pedir para você, né, se você está gostando do canal, você deixar seu like no vídeo, compartilhar, tudo isso vai ajudar bastante a mostrar a nossa profissão para a comunidade e a gente ajudar a tornar a segurança do paciente mais próxima de uma realidade. Então, bora rodar a vinheta para a gente comentar esse manual a partir das coisas que acontecem que aconteceram, né, em São Sebastião. Eu estou trazendo essas imagens aqui para vocês verem, né, como é que é o deslizamento, né, da massa úmida. A chuva vai penetrando no solo, né, o solo não está estável e acaba ocorrendo o deslizamento. E é uma coisa assim, é um desastre, né, na verdade, né? É um desastre mesmo e acomete muitas pessoas, tudo é muito rápido e, assim, como a gente se prepara para isso, né? E essa que é a ideia desse vídeo, não só para nós da engenharia, mas para todo profissional da saúde, todo que trabalha aí. Eu penso muito nas unidades básicas de saúde, né? Os hospitais, em geral, a gente não tem visto muito histórico na nossa área da saúde, talvez porque as unidades básicas dos hospitais estejam bem localizados, né? Mas vocês pesquisem aí, vocês vão ver depoimentos, vão ver declarações de autoridades, mas esse é um fato recorrente no nosso país. Isso acontece na época de chuva e é o que nós estamos vivendo agora. Diferentemente, né, dos nossos vizinhos aqui, né, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, etc., nós não temos terremoto, não temos furacão, não temos essas coisas mais, vamos dizer assim, maremoto, né, tsunami, mas o alagamento e o deslizamento é o principal risco que nós temos aqui no país. Então, vou mostrar para vocês aqui o manual, algumas partes, né, que eu separei aqui para mostrar para vocês. Vou deixar o link do manual na descrição, de modo que vocês possam ter acesso a ele. Há muitos anos atrás, eu fui contratado para fazer a tradução desse manual para o português. Eu fiz, né, recebi ali o que eu tinha de receber, mas não sei por que razão ele não foi para frente, não foi publicado em português. Até a Sobrasp está com uma iniciativa de voltar a falar com a OPAS, ver se a gente consegue publicar esse manual em português. Então, bora para o manual. Então, essa é a carinha do manual. Índice de Seguridade Hospitalária tem na versão em português e em inglês. Então, eu separei aqui para a gente ir direto na página 30, tem os grandes módulos, né? Então, são 4 módulos. O primeiro módulo são as ameaças que afetam a segurança do hospital e a função do hospital na gestão de emergência e desastre. Porque uma coisa é acontecer dentro do hospital, outra coisa é a ameaça
se tornar realidade fora do hospital e precisar do hospital, né? Então, isso é uma questão interessante nesses dois aspectos. Aconteceu o desastre dentro do hospital, aconteceu fora, e como que o hospital está preparado para receber essas pessoas. Então, esse é o módulo 1. Aí o módulo 2 tem a segurança estrutural. Isso aqui, quem for ler vai ver que isso é muito focado no engenheiro civil que gosta de estrutura. Isso não dá para o engenheiro clínico ou o engenheiro biomédico, ou é uma coisa muito para engenheiro civil e para arquiteto que tem esse gosto pela questão estrutural, né? Depois, o módulo 3 vem os componentes não estruturais, janela, porta, enfim. Então, uma coisa que interessa bastante aqui em engenharia clínica está muito relacionado com as linhas vitais, né? Quais são as linhas vitais de um hospital? Como que está no seu hospital? Então, você vai aprender a se perguntar, a fazer perguntas, são perguntas e possibilidades de resposta. Você vai aprender a diagnosticar, você mesmo vai olhar essa condição, né? Equipamentos e insumos. E, por fim, o módulo 4 trata da questão da gestão, né? Como que eu vou gerir o desastre? Se aconteceu dentro, se aconteceu fora. Então, são 151 questões que você pode responder, e respondendo você vai ter uma pontuação, aqui na página 34, você vai ter ali classificado em A, B e C, ou seja, você está preparado, você está mais ou menos preparado e você não está preparado. Para que serve isso? Serve para você fazer plano, aprovisionar recurso financeiro, comprar projeto, fazer projeto, né? Organizar. Às vezes você não consegue fazer, mas você não pode, porque você não consegue fazer, você não pode sentar em cima do problema. Tem que começar a desenvolver ali, por isso que a gente fala do diagnóstico, a importância do diagnóstico situacional ser muito bem feito, ao invés de você chegar e ficar cumprindo ordens e cronogramas de uma maneira automática. Então, aprender a olhar o hospital como um todo, né? O hospital é o maior equipamento médico que nós vamos ter na nossa profissão. E se você trabalha, por exemplo, numa UBS, né, você chega lá, né, uma UBS nova, você pergunta, converse com as pessoas, olha se está numa região baixa, se está numa encosta, você observa, né, quando chove, né, quando chove intensamente, o que acontece, para onde que a água vai, se tem alguma boca de lobo, né, que está entupida. Então, tudo isso é muito importante, a gente não pode ficar passivo achando que o problema é do outro, né? Então, eu vou mostrar aqui o módulo 1, né, que é aqui na página 39 da segunda edição, em espanhol. Aqui tem as ameaças, né, que afetam a segurança do hospital e a função dele numa situação de emergência e desastre. Então, basicamente, ele divide as ameaças naturais, né, em geológicas, hidrometeorológicas, biológicas e as causadas pelo ser humano, em particular as ameaças tecnológicas e sociais, né? Quem lembra do que aconteceu em Brasília no começo do ano, né, foi um fenômeno social. Aquilo poderia ser desencadeado uma questão muito mais grave, drástica do que foi realmente. Mas aqui no nosso caso são as questões geológicas, hidrometeorológicas e as propriedades geotécnicas do solo. É importante aí os geólogos, né, os geólogos ou engenheiros geólogos que possam ter interesse por essas questões. E aí, na página 39, ele vem detalhando, né, ameaças geológicas, então são os terremotos, atividade vulcânica, deslocamento de massa seca. Isso eu nunca vi aqui no Brasil, mas tem muitas regiões do mundo, né, que tem aquelas encostas pedregosas, né, então tem deslocamento de pedra. Tem que ficar atento, né, fazer um diagnóstico, saber onde você está indo trabalhar, onde você está se inserindo no contexto do hospital que você trabalha, né? Então entra também o tsunami e outras ameaças geológicas, como aqui eu falei, pedras, né? Sedimentos e deslizamento de detritos. As ameaças hidrometeorológicas, entre os furacões, ciclones, né? Tifão, né? Os tornados, as tormentas, né? Outras ameaças meteorológicas, por exemplo, aqui rajada de vento, né? De areia, né? Que aquilo lixivia, tem a lixiviação, né, que acontece bastante, e o caso da gente aqui, né, são as ameaças hidrológicas, né? Então você tem inundação, né, ou enchente, e tem a questão da inundação repentina, porque uma coisa é inundar lentamente, você sabe que inunda, por exemplo, o meu escritório aqui está aqui no Brás, o Brás é uma das regiões mais baixas da cidade, né?
E aqui, se você pega alguns retratos ou obras de arte de 100 anos atrás, você vai ver que aqui sempre inundou, né? É claro que as drenagens ajudaram bastante, né? A drenagem lá do rio Tietê, mas a gente tem que diferenciar uma enchente de uma enchente repentina. Às vezes você está num lugar que tudo flui ali, toda a água de toda a região flui para lá, e a inundação é muito rápida, acontece rapidamente, né? E o deslocamento de massas úmidas, ou deslizamento de terra, que foi o que aconteceu em São Sebastião. Então, claro que eu não pesquisei a fundo essa notícia, não vi se teve alguma UBS, alguma unidade de saúde, mas poderia ter, né? Então, o vídeo de hoje era para mostrar isso para vocês, né? Valorizem aqui, está em espanhol, tem em inglês, hoje você tem o Google Tradutor, tem várias formas de você traduzir esses textos, entender esses textos. Então, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam explorar com mais facilidade o índice de segurança hospitalária. E quando tiver a versão em português, eu volto aqui para falar. Só queria lembrar também, vou deixar na descrição o link. Existe um curso lá no campus virtual da OPA, você pode fazer ele gratuitamente. Esse curso é de 40 horas, né? Então, quem curte segurança do paciente tem que cair para cima desse curso aí para aprender com mais técnica, né? Tecnicamente, como fazer o diagnóstico da situação e gerir esse tipo de problema. Então, é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!